Quando eu vinha para cá, fiquei pensando como eu iniciaria essa pregação e lembrava de algumas coisas, né, da minha própria vida e conversas com outras pessoas e também da Bíblia. E lembrava de uma coisa que normalmente acontece na vida das pessoas. A gente às vezes desiste de coisas que são importantes. Ou a gente às vezes perde a esperança no meio de caminhadas. Às vezes as coisas parecem ir tão diferentes daquilo que a gente quer, e a gente diz, eita, não tem mais jeito, não dá mais. Às vezes, sei lá, é uma pessoa que nós amamos que está doente e a gente pensa, não dá mais. Né? Quando aqueles médicos chegam e dizem assim, olha, agora só Deus. Bom, às vezes eles não sabem que isso é mais do que suficiente, né? Deus é mais do que suficiente. Às vezes a gente perde a esperança num negócio, ou numa possibilidade de emprego, ou num filho que está fora do caminho e se drogando. Às vezes a gente perde a esperança por qualquer coisa que dê errado e a gente diz assim, olha, não tem mais jeito. Por quê? Porque nós somos muito acostumados a construir o nosso futuro com base no passado. Porque às vezes a gente olha assim e diz, espera aí, eu já vi essa história antes e isso não deu certo. E aí eu lembrei do profeta Jeremias. Ele, nas suas lamentações, estava escrevendo sobre sobre a situação de Israel, da Israel dos pais dele. E Jeremias chorava sobre aquela Israel linda que ele viu e agora estava destruída pelo fogo, estava arrasada, transformada em cinza. E ele chorava pela casa dos seus pais, ele chorava pelos seus irmãos que haviam morrido. E ele olhava para aquilo tudo e se sentia completamente desolado. E diz, olha, mas eu me lembro de tudo isso, mas eu quero me lembrar de algo que possa me encher de esperança. Eu quero me lembrar que o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Isso é muito lindo, e emblemático ao mesmo tempo, né? Porque Jeremias vai fazer ali vai revirar a sua memória e olhando para o que acontece na sua vida vai dizer, epa, peraí, tem algo aqui dentro, tem algo aqui na minha cachola que me pode dar esperanças. O que Jeremias estava dizendo mais ou menos era assim, eu vou parar de olhar para trás para ver só aquilo que deu errado. E eu vou olhar para trás e reconhecer que mesmo nos momentos mais difíceis de minha vida, Deus estava lá. E que, portanto, eu tenho motivo para ter esperança no meu coração. Jeremias estava fazendo esse exercício de fé muito antes de Jesus Cristo nascer. Mas o profeta Isaías, um pouco antes dele, já tinha feito um exercício de fé diferente. Ele não estava mais olhando para o passado para ver aquilo que tinha acontecido de bom. Isaías estava olhando para frente e acreditando que algo de maravilhoso ia acontecer. Isaías também passou por um período de desolação quase tão grande quanto o de Jeremias.
Ele viu os assírios, um povo inimigo, invadir toda Israel. E ele sabia por que era que isso estava acontecendo. Ele sabia por que é que estava acontecendo. Ele sabia que Israel estava sendo conquistada pelos assírios e sabia que Israel estava morrendo na ponta da espada de um povo ímpio, porque havia pecado contra Deus. Porque seus magistrados haviam feito leis injustas. Porque naquela época as autoridades de Israel estavam se afastando de toda a justiça de Deus. Era um quadro desolador. Era um quadro de perda de esperança. Isaías olhava ao seu redor e só via injustiça, só via maldade, só via pecado, só via dor. E o pior de tudo é que ele sabia a razão. Ele não só sabia a razão, como ele já havia dito aos poderosos de Israel: ei, parem com isso, porque se vocês não pararem, nós vamos sofrer. E não sendo atendido, Isaías viu todo o sofrimento. Mas ele não fixou seus olhos na dor, mas pelo contrário, ele se entrega a Deus para ver o que é que Deus tinha reservado para o futuro. E ele vê ali que Deus está agora permitindo que Israel passe por um momento difícil, para que ele experimente aquela coisa maravilhosa que está por vir, para que Israel compreenda a grandeza do amor de Deus, porque parece que quando está tudo bem, a gente tem uma tendência de esquecer que todo o bem que existe é dado por Deus. E aí, ele diz assim no final do capítulo 10, ele diz: vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força, as árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Aquela floresta gigantesca ali que simbolizava os inimigos, agora Isaías diz: olha, o Senhor está fazendo uma poda, vai derrubar as mais altas, as mais altivas, vai mudar tudo. E aí, no meio de toda aquela falta de esperança que circulava a vida de Isaías, ele recebe de Deus uma mensagem sobre o futuro. Ele recebe de Deus 4 imagens de alguém que viria para dar esperança ao mundo. É uma das mais belas e profundas profecias sobre a vida de Jesus Cristo. É uma das mais belas e profundas profecias que explicam não apenas o nascimento do Senhor Jesus, mas explicam fundamentalmente para que o Senhor Jesus Cristo nasceu nesse mundo. E eu vou dizer logo de começo: Jesus veio para nos dar esperança. Para saber que tudo aquilo que vimos no Antigo Testamento, quando no Salmo 90, por exemplo, ele diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua esquerda. Quando ele diz que eu sou pobre e necessitado, lá no Salmo 50, mas Deus cuida de mim. Quando ele vai trazendo vislumbres de esperança em todo o Antigo Testamento, apontando para a profecia,
Isaías vê 4 imagens sobre o nascimento de Cristo, que tem tudo a ver com a restauração da nossa esperança no dia a dia e na própria vida. Talvez esteja aqui um dos maiores sinais do quanto Deus se importa com cada um de nós. Porque não se trata apenas de esperança para um povo, se trata da esperança para cada pessoa que pertence a um povo. Não é uma esperança nacional apenas, embora também seja, mas é sobretudo uma esperança pessoal, particular. Não é apenas um projeto político, embora também o seja, mas é sobretudo um projeto para cada um que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Isaías começa a apresentar as suas imagens dizendo assim, capítulo 11, verso 1 até o 10, nós vamos ler. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa no seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis-nos aqui humildemente diante da Tua palavra. Te pedimos e te conclamamos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de sabedoria, que o Espírito perfeito que vem do alto, possa falar aos nossos corações nesta tarde e nos transformar da maneira que precisamos, que Tu possas nos encher com a Tua palavra, para que saiamos daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. É chato ouvir o cabo fungando, né? Desculpem, viu, gente? Alergia, já tomei tanto remédio que fico tonto assim de sono. Mas vamos em frente. 4 imagens de Cristo Isaías está apresentando aqui. A primeira, Cristo é apresentado como o pequeno broto da esperança. Ele diz assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Lá no capítulo 10, Isaías estava falando sobre a queda da Assíria, e estava falando que Deus cortaria as árvores do Líbano, cortaria aquela imensa floresta
que representava a altivez dos inimigos, e que lá no meio daquela terra devastada agora, com muita simplicidade, onde ninguém espera, ali restaria um troncozinho, um tronco pequenininho, e no meio desse tronco ali, de uma terra devastada, nasceria um ramo, um broto, e dali viria todo o renovo. A imagem que ele traz aqui é muito clara acerca do nascimento simplório de Jesus Cristo. A imagem que ele traz aqui é de algo definitivamente motivador, porque Jesus Cristo nasce num lugar onde ninguém imagina que nasceria um poderoso. Jesus Cristo nasce ali, dentro de um buraco. Muita gente pensa que a manjedoura de Jesus Cristo era um lugarzinho bonito de madeira, como esses presépios, né, que a gente compra para enfeitar a nossa casa, mas na realidade, onde se criava gado e cabras lá na região de Jesus Cristo, era na realidade dentro de cavernas. E aí você imagina como era agradável o cheiro dessas cavernas, onde não havia janelas, onde não havia nada, e você criava lá dentro carneiros, bodes e enfim, todo tipo de animal. Foi dentro de um lugar desse que Jesus Cristo nasceu. A profecia de Isaías fala de alguém que nasceria ali de um broto, dentro de uma terra seca, de uma floresta destruída, e que traria um renovo para toda uma nação. E nós vemos Jesus Cristo nascer onde ninguém espera que esteja nascendo um rei. Num lugar fedido, num lugar sujo, num lugar de dor, num lugar de humilhação. Jesus nasce de acordo com a profecia, mas, sobretudo, Jesus nasce dentro de uma linhagem profetizada que é a casa de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Essa é a casa de Davi. Ele está anunciando que um rei nasceria de um lugar improvável, e é assim que Jesus veio. Reconhecendo essa esperança, né? Reconhecendo a alegria que Jesus traria ali, foi que Johann Sebastian Bach escreveu aquela música belíssima chamada Jesus, Alegria dos Homens. Reconhecendo que num lugar pequeno, num lugar sujo, num lugar fétido, nasce um rei e nasce uma grande esperança. Sabe, queridos, tem um ditado que diz assim: de onde você menos espera é que não vem nada mesmo, né? E isso é muito cruel, porque quando a gente perde as esperanças, alguém olha para nós e diz: olha, se acabe aí na sua falta de esperança. E a história de Jesus mostra exatamente o contrário. Mostra uma profecia muito improvável. Mostra uma floresta inteira sendo reiniciada por um broto que nasceu num tronco de uma floresta devastada. E a história do nascimento de Jesus mostra aquilo que é absolutamente improvável. Um rei todo-poderoso, não apenas de um lugar, mas de todo o universo, nascendo dentro de uma caverna. Nem Maria acreditava nessa história. Nem a própria Maria estava pronta para algo dessa natureza. Lá em Lucas 1, 30 e 35, foi necessário que um anjo chegasse até ela e dissesse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O cumprimento da profecia estava aqui na maior de todas as improbabilidades. De tudo que era improvável, o mais improvável ainda estava aqui no cumprimento dessa profecia. Não só aquele broto pequeno restauraria toda uma grande floresta, mas agora ele diz que esse broto, que nasce num lugar improvável, nasceria de uma virgem, sem que ela tivesse nenhum contato com o homem. Quando eu me deparo com essa primeira imagem que Isaías apresenta, eu fico pensando por que nós somos tão fracos de fé e por que nós achamos que temos que olhar para um mundo que se repete e por que nós temos que olhar para trás e dizer que se não deu certo antes, não dará certo depois. E talvez alguém pudesse olhar e dizer assim: olha, mas jamais um rei nasceu num buraco como esse. Como Natanael diz a respeito de Jesus Cristo, depois diz: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? E as pessoas olham para trás muito mais para destruir as suas esperanças ou para apenas acreditar que as coisas boas só acontecerão se já tiverem acontecido, mas algo tremendamente novo estava acontecendo aqui. O rei dos reis estava nascendo dentro de um buraco sujo e fedido, e ele estava nascendo das entranhas de uma virgem. E essa é a primeira imagem de grande esperança que Isaías traz na sua fala. Meus filhos, olhem para frente e creiam que o improvável pode acontecer. Olhem para frente e creiam que o nascimento de Jesus Cristo muda todas as coisas e todos os cenários da existência humana. Não só da existência nacional, como estava prometido sobre Israel, mas da existência individual. E essa esperança do improvável que acontece é a esperança que nos move em primeiro lugar. É para isso que Jesus veio em primeiro lugar, para que as nossas esperanças fossem renovadas não por causa do passado, mas por causa do futuro. Não porque olhamos para trás e vemos que algo deu certo, mas porque olhamos para frente e vemos que a nossa vida é um livro em branco e que só quem pode escrever nela é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não fique preso lá no passado pensando que nada deu certo e que nada dará. Porque se há alguém que pode fazer o improvável acontecer, se há alguém que pode fazer o impossível acontecer, o nome desse alguém é Jesus Cristo. E se há alguém interessado na sua causa improvável, e se há alguém interessado na sua causa impossível, o nome dele também é Jesus Cristo. Então você saiba do seguinte: quem pode fazer por você, vai fazer por você. Porque a resposta do Senhor é maravilhosa. Creia, acredite. A segunda imagem que se traz sobre o nascimento de Jesus Cristo é dele sendo chamado de o poderoso cajado da justiça. Nos versos 2 a 4, Isaías pinta o seguinte quadro: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu,
mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. Jesus Cristo vem também trazer um outro tipo de esperança. Além de ser aquele que é capaz de realizar o improvável na vida das pessoas, é aquele também que traz a justiça perfeita para a vida de cada um de nós. Como nós podemos esperar justiça num mundo de injustos? Como podemos colocar nossa esperança em homens? É curioso que eu não gosto muito desse negócio porque parece numerologia, não sei o quê, mas tem um versículo que eu acho interessante. O versículo que está exatamente no meio da Bíblia é o Salmo 118, verso 8. E é interessante como esse salmo está localizado entre o menor capítulo da Bíblia, que é o verso 117, que é o Salmo 117, e o maior de todos, que é o Salmo 119. E às vezes eu fico pensando, rapaz, eu já disse, eu não gosto muito dessa besteira de número não, mas esse negócio é muito curioso. E aí eu fico tentado a trazer uma imagem simbólica aqui. O menor de todos está de um lado. Quem? Nós. O maior de todos está do outro. Quem? Deus. E no meio, exatamente no meio, ele diz que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Essa confiança é o que Isaías nos traz aqui. Esse rebento que nasce num lugar improvável, esse rei que nasce dentro de um buraco, ele não é um homem como outro qualquer. Ele é o Deus encarnado que João fala no capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele vem dotado de toda a sabedoria do Espírito Santo e de todo o temor ao seu Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, que eternamente o gera em si. Esse não é um homem qualquer. Esse é um homem em quem habita toda a sabedoria e é ele quem porta o cajado da justiça. E ele transforma a nossa forma de olhar o mundo ao nosso redor e transforma a nossa ideia de relacionamento uns com os outros. Quem no mundo nunca passou por uma situação em que se sentiu injustiçado? Quem no mundo, desde criança, eu com meus 3 irmãos que um aprontava e todo mundo apanhava e a gente se sentia injustiçado. Mas se quem aprontou foi ele. Não, vai apanhar todos 3. E você que é o mais velho, aí eu que me lascava, né? Porque eu que tinha que responder pelos outros. Mas no trabalho, no casamento, na relação com os filhos, na relação com os irmãos, na relação na igreja, no ministério, quem nunca se sentiu injustiçado? E mais do que isso, quem nunca teve vontade de ter o cajado na mão para descontar, para fazer a sua própria justiça, a sua própria vingança? Quem nunca teve esse desejo em si de fazer por si mesmo a justiça? Mas nós somos apenas homens. E nós estamos dentro do versículo 118, do Salmo 118, verso 8, que diz que é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. Portanto, quando eu leio aquele versículo, eu vou tomar
eu vou ser pretensioso ao ponto de parafrasear a própria Bíblia e dizer que é melhor confiar em Deus do que confiar em nós mesmos. É melhor confiar na justiça de alguém que se relaciona íntima e perfeitamente com o Espírito Santo do que confiar na minha própria justiça, que sou pecador. E uma coisa eu sei, que somente Jesus Cristo pode fazer justiça. Só Ele pode me dar esperança de um mundo mais justo, tanto para mim quanto ao meu redor. Gente, eu já conversei com muitos ateus na minha vida. E são pessoas sem esperança. E veem na falta de esperança o motivo para ser ateu. E é um ciclo. Eles são ateus porque não têm esperança e não têm esperança porque são ateus. E já vi muitas vezes algumas pessoas dizerem assim: se existe um Deus, por que existe injustiça? Se existe um Deus, esse é o argumento do maniqueísmo. Se existe um Deus tão bom e onipotente, por que Ele permite que exista injustiça nesse mundo? A resposta mais simples que eu vi a essa questão foi uma historinha. Diz que um cara estava sentado na cadeira de um cabeleireiro, cortando lá seu cabelo, e o barbeiro dizia exatamente isso. Por quê? Como é que pode existir um Deus se existe tanta guerra no mundo? Se existe tanta fome no mundo? Se existe tanta injustiça no mundo? Se eu mesmo sou injustiçado? Aquele rapaz ouve calado, se levanta, quando sai, olha pelo vidro da janela, diz: quer saber? Eu acho que não existe barbeiro no mundo. Como assim não existe barbeiro? Eu acho que não existem barbeiros no mundo. Porque se existissem barbeiros no mundo, aí ele apontou para um rapaz lá fora, todo cabeludo, desgrenhado, com a barba por fazer, a barba batendo no umbigo. Disse: se existissem barbeiros no mundo, não existiam pessoas como aquelas. E aí o barbeiro disse: não, meu amigo, barbeiros existem, o problema é que ele não vem até a mim. E o rapaz olhou e disse: existe um Deus poderoso, existe um Deus justo. O problema é que o povo não vai até Ele. E eis a resposta para o maniqueísmo e para toda a falta de esperança baseada na falta de justiça do mundo. Porque um povo que se volta para o governo de Deus não é um povo injusto e jamais será. Um povo que teme a Deus e sabe que a justiça está sobre Jesus Cristo, esse povo jamais será injusto e jamais achará que o mundo é injusto. Porque nós compreendemos que o problema da injustiça do mundo não é falta de Deus. O problema da injustiça do mundo é a falta de nos achegarmos a Deus. Mas na época de Isaías tinha um problema grave. As pessoas não podiam ir livremente a Deus. Elas precisavam de um sacerdote. Elas precisavam de alguém que pudesse representá-los. Elas precisavam de alguém que pudesse entrar no Santo dos Santos e lá dentro fazer uma oração ou fazer um sacrifício por elas. Mas essa profecia nos mostra algo diferente. Nos mostra alguém que seria o próprio sacrifício e que por causa do sacrifício dele, agora nós temos livre e total acesso ao Deus Todo-Poderoso. E tudo aquele problema que Isaías teve foi abolido no nascimento, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus,
que abriu os caminhos do céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o sentido da esperança que ele traz. Esse é o sentido das luzes que se acendem no Natal. Esse é o sentido de toda a celebração que nós fazemos no fim de ano. Lembrando não apenas um Jesus Cristo histórico, mas um Jesus Cristo profetizado. Um Jesus Cristo que trouxe sobre si a justiça, a esperança, que trouxe sobre si um novo caminho para um novo futuro. O improvável aconteceu. O menino nasceu de uma virgem e ele trouxe nos seus ombros a justiça. Ele trouxe nos seus ombros tudo aquilo que nós precisamos para viver e para viver por toda a eternidade. A terceira imagem que Isaías nos apresenta aqui é a do príncipe restaurador. Ele nos apresenta Jesus em primeiro lugar. Primeiro ele nos apresenta como um pequeno broto de esperança, depois como um cajado de justiça. Mas agora ele nos apresenta Jesus como um príncipe restaurador. Diz assim o versículo 5 até o 9. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como um boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A faixa da retidão e o cinturão da fidelidade. A ideia da faixa cobrindo o peito e de um cinturão são vestes de rei, são vestes de príncipe. Mas não de qualquer príncipe. É de alguém que veio para transformar esse mundo, para modificar toda a natureza. Lá em Romanos, Paulo fala o seguinte, e presta bem atenção nesse trecho, lá em Romanos 8, 19 e 22, quem quiser olhar depois. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E aqui, Isaías está falando sobre essa natureza. Quando ele diz que o urso e a vaca pastarão lado a lado, e que o leão comerá capim como o boi, ele está falando de uma restauração que não é apenas para o homem, mas de todo o mundo. Porque, pelo que eu entendo desse texto, nenhum animal foi feito para ser carnívoro. Nenhum animal foi feito para destruir o outro. Mas é o pecado que veio por meio de um só homem que introduziu toda a maldade, toda a ferocidade e corrompeu toda a criação. E a obra de Jesus Cristo, iniciada naquela manjedoura fedida, tem a ver com a restauração desse mundo de plenitude. E nessa imagem que Isaías apresenta, nesse mundo
ninguém fará mal a ninguém, nem os animais farão mal entre si, e não haverá mais motivo para medo. Olha que quadro maravilhoso. Esses dias eu estava conversando com minha esposa a respeito desse lamentável, eu não sei nem como qualificar, desse lamentável episódio que aconteceu numa pizzaria aqui pertinho. E ela diz: meu amor, e agora? E agora? Como é que vai ser? O cara vinha para uma confraternização de trabalho e leva um tiro e morre. E quem matou ele não foi nenhum bandido. Quem matou ele foi uma pessoa que estava lá justamente para proteger. O que é isso? E eu fiquei pensando, eu acho que esse cara, apesar de ter uma experiência lá, ele devia estar se borrando de medo de alguma coisa. E essa violência acontece por causa do medo. Alguém que atira em alguém porque pensa que ele poderia em algum momento atirar nele. E o que Isaías está profetizando, o que Isaías está mostrando é um mundo sem medo. Um mundo em que todo medo será lançado fora pela obra de Jesus Cristo. E aí você pode estar perguntando, mas isso já aconteceu? Jesus não já veio e nós não continuamos com esse medo? Jesus veio e começou a sua obra. A sua obra não está completa. A sua obra está em andamento. A sua obra está, em primeiro lugar, na transformação da nossa consciência. Lá no texto de Paulo, ele diz assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Nós ainda não estamos vendo esse mundo que Isaías já viu. Mas é nisso que consiste a nossa esperança. É de crer que o menino que nasceu na manjedoura veio para transformar definitivamente o mundo em que vivemos. Essa é a nossa esperança. A última imagem que Isaías apresenta aqui é de uma bandeira para todos os povos. No verso 10, Isaías diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. A dimensão universal do verdadeiro conhecimento de Deus é a obra maior do Messias. Vejam o que ele diz nesse versículo. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, o seu lugar de descanso. Mas no verso 9 ele diz algo ainda mais interessante. Ele diz que ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E quando o mundo conhecer ao Senhor, aí sim essas coisas acontecerão. E esse verso está totalmente ligado com a esperança do futuro e com a missão da igreja. Por duas razões. Uma, porque tudo isso só acontecerá quando o mundo conhecer o Senhor. E a segunda razão é porque quem foi chamado para mostrar o Senhor ao mundo está aqui. Esperança e missão. O Senhor não vai fazer tudo sozinho.
Ele escolheu um povo para chamar de seu e disse a esse povo: vão, caminhe pregando, anunciando as maravilhas do meu reino. Queridos, eu quero finalizar, a banda já pode vir subindo. Quero finalizar dizendo o seguinte: às vezes, quando nós falamos em esperança, nós olhamos apenas para nós mesmos e dizemos assim: Jesus Cristo é a minha esperança. E aí nós acabamos tomando para nós, individualmente, toda essa mensagem, o que não é errado. Porque, como eu já disse aqui no começo e repito agora, Jesus é esperança para cada um de nós. Mas nós também temos que olhar para essa mensagem e entender que Jesus Cristo é a esperança para os povos. E que essa esperança jamais será totalmente cumprida em nós mesmos, se essa esperança também não for cumprida no mundo em que nós habitamos. O amor de Deus vem com a justiça. E a justiça dele não se resume a observar a causa de cada um, embora ele também o faça e o mundo não compreenda. Há até um episódio engraçado agora, na crítica à ministra, porque ela disse que teve uma experiência com Jesus em cima da goiabeira. E eu pergunto a você: existe um lugar apropriado para se ter experiência com Jesus? Eu vou dizer, eu tive uma experiência com Jesus no fundo do poço da bebedeira. Eu tive uma experiência com Jesus de frente ao caixão do meu melhor amigo. Será que essa experiência é mais nobre do que em cima de uma goiabeira? Jesus tem experiência com quem Ele quiser, no lugar que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é esperança para todos. Ele não é esperança só para mim. E por eu saber disso é que eu me alegro em pegar esse microfone e dizer a você que Jesus é esperança para você. Por isso que eu me alegro em saber que minha voz não morre aqui, porque eu creio que vocês também dirão a outras pessoas, dizendo isso, a mesma coisa que ouviram aqui. Jesus é esperança para você. Jesus é esperança para o que sobe na goiabeira para se matar. Jesus é esperança para o que acredita que seu dinheiro vai lhe salvar. Jesus é esperança para quem chora no leito de morte. Jesus é esperança para quem vem para a igreja sem esperar nada. Jesus é esperança em todo o lugar onde você colocar o seu coração. Jesus é esperança para todas as horas da sua vida. Jesus é esperança quando o mundo todo diz não tem mais jeito. Jesus é esperança para você. Jesus é esperança para a nossa Paraíba, para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Jesus é a única esperança que vale a pena. Ele nasceu lá como um broto pequeno numa floresta destruída. Ele nasceu de onde ninguém esperava. Ele nasceu de uma forma que ninguém esperava, porque Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor do improvável. E Ele vai fazer isso na sua vida, na vida de quem você ama, na vida da nossa nação, nos nossos sonhos, no nosso mundo. Porque Ele é mais do que alguém que nasceu num berço de pedra. Ele é o príncipe da restauração desse mundo. Ele é o cajado da justiça. Ele é a bandeira
de todos os povos. O nosso Senhor Jesus não é uma experiência particular, Ele é uma experiência universal. Ele não é um pedacinho de gente, Ele é a existência como um todo. E todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E todas as coisas são sustentadas por ele. Por isso ele é a nossa esperança. Por isso ele é a minha esperança, a sua esperança, a esperança da igreja, a esperança da nação, a esperança do mundo. Por isso ele conta com você para dizer que todo dia é Natal, que todo dia é dia do Senhor renascer nos corações de quem crê, que todos os dias é dia desse Jesus sair pelos seus lábios, mas sair lá de dentro do seu coração para dizer ao mundo: não desista, não desista, porque o teu Criador se importa com quem você é. Não desista, porque o Senhor Todo-Poderoso sabe quem você é, sabe o que você precisa, sabe muito além do que você imagina. Ele é o único que pode dizer sim, e Ele é o único que pode dizer não. E quando Ele disser sim, será maravilhoso. E quando Ele disser não, será maravilhoso também, porque nele habita toda a sabedoria do Espírito Santo, porque nele habita todo o poder, porque Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro, porque Ele se importa com você.